Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio, com o nosso convidado, mais uma vez, João Paulo Vieira. No primeiro programa falámos sobre como o João Paulo chegou a esta forma de arte, que consideramos isto uma forma de arte. Aliás, ficou no ar essa questão. Se considerando esse desiderato. Exatamente, como chegou do desenho e passou para a ilustração digital. Hoje vamos continuar a falar um pouco sobre essa temática e falar de uma questão que o Sérgio quer abordar, que são alguns elementos, ou neste caso aviões, menos conhecidos, que são... Exatamente. Foram... E também questionar, não é questionar o João Paulo, é de facto a utilidade que estas ilustrações têm, desde o puro deleite à utilidade que isto traz. Que é um bocado também em off. Sim. Nós não costumamos preparar os programas, mas temos sempre conversas em off. Que nos ajudam a orientar depois E não só, e vamos descontraindo e abrindo as ideias para o programa, não seguimos guiões, nunca fizemos isso, e no dia que fizermos isso... Não temos teleponto. Não temos teleponto, só temos o Kim que nos estende a mão e faz assim, que quando faltam 5 minutos. Kim, grande abraço. João Paulo, mais uma vez obrigado por estares connosco. Eu que agradeço. No programa anterior realmente fez-se um bocadinho o historial do teu percurso. Exatamente. E eu volto a dizer e repito do programa anterior, que te tornaste uma referência, entre outros, obviamente, da ilustração digital para a aeronáutica e para os meios terrestres. Exatamente, porque no primeiro programa não falámos disto. Exatamente. São os carros de combate. Aqui. Por acaso neste... Isso é sobre o Chieftain. Um carro de combate inglês que já foi... Havia um que tinha carros de combate. Não, era o Chieftain. São Os perfis, Paulo, os perfis estão mais à frente. Estão mais aqui. Exatamente. É eles. 30 na totalidade. Isto é o Chieftain, que saiu de serviço já há uns anos, foi substituído pelo Challenger 1 e agora pelo Challenger 2. E em off também falámos do trabalho que deu fazer aquilo para exatamente. Corresponder exatamente àquilo que se pretendia. Porque eu tinha experiência sobretudo com aviões e apesar de muito das técnicas e do método de trabalho se poder transportar aqui há particularidades também. Eu também acabei falar disso, já agora, desculpa interromper. Qual é a particularidade deste cor-de-rosa? Isso é uma história que, segundo o autor, porque o autor deste livro foi um membro do Royal Armored Corps. Exatamente. Serviu no Chieftain e o que ele dizia, isso foi numa altura em que um oficial, penso que iria terminar o tempo de serviço, penso eu, não sei se iria passar à reserva, qualquer coisa do género, e então decidiram fazer essa brincadeira. Como devem adivinhar, não durou muito, porque quando os superiores perceberam, acharam que era pouco dignificante, embora eu acho que tem imensa piada. E a tinta era lavável. Sim. Tem um ar de paz. Exatamente. Não é? E depois, tem assim um ar... se me permitem, não sei se a focagem dá, este também tem uma história. Desculpa, porque os carros de combate, porque tu privaste um pouco com o autor, temos, eu acho, uma relação mais próxima na construção, porque isto era o carro das salsichas, não é? Sim, isso é uma história muito engraçada. Da Wurst. E segundo o que o autor disse, toda a gente conhecia o Wolfgang. O Wolfgang era um alemão, porque isto decorria, eles estavam estacionados na Alemanha na altura federal. Exatamente. E a parte engraçada, ele quis que uma das ilustrações figurasse essa carrinha, que era uma carrinha tipo as nossas relotes, não é? Exatamente. Das bifanas. Das bifanas, e dos hambúrgueres, e das salsichas, batatas fritas, como ele dizia, e da cerveja.
até porque tem aqui uma referência a uma marca de cerveja. Exato. Não se vê. Não se vê, pronto. Sem patrocínio. E então, o que ele dizia era que qualquer sítio onde fossem, que fosse muito secreto ou não, porque eles tinham uma área enorme para fazer os treinos, ou já lá estava o Wolfgang, ou passado alguns minutos aparecia. E eles achavam que eles seriam, o que corria seria um espião da Alemanha do Leste, e que andava, mas eles não se importavam muito porque era uma forma de não comer rações de combate e tinham sempre as salsichas, o que também levava sempre à quebra da ordem militar, porque mal aparecia o Wolfgang havia logo uma debandada geral dos postos para chegarem primeiro, porque penso que o abastecimento que ele teria na carrinha não era limitado e quem não gostava eram mais os oficiais e as patentes superiores, todos os outros soldados, e adoravam imenso o Wolfgang, e era estas histórias que vão sendo partilhadas e também ajudam muito e enriquecem muito este trabalho, porque isto é um trabalho de colaboração, em primeiro lugar. Tirando aquele ali que a série, que sou eu que faço tudo, determino quer o texto inicial, quer as legendas, têm que ser detalhadas, quer as imagens que vou incluir. Por exemplo, estes trabalhos aqui, há um autor que escreve, e que Matthew Wills, que é bastante conhecido nesta área da aviação naval britânica. Ela fez uma série de livros. E que vai buscar exatamente um aparelho até um pouco mal amado, o Fairey Barracuda. Exato. O Matthew Willis é um autor ligado, sobretudo, à aviação naval britânica, muito do pré-Segunda Guerra Mundial e pós-guerra. Tem feito várias obras. Isto é um bónus essencial, é uma excelente pessoa com quem se pode... Ele fez este sobre o Barracuda. Eu até te perguntei, ele chegou a fazer algum sobre aquele avião que ainda era mais mal amado, que era o Sequoia. Eu acho que sim, que ele fez. Esse então era o desastre completo, o Sequoia, não é? Sim, eu vou ver se consigo chegar aqui aos perfis, porque são muito bonitos, da aviação naval. Esse foi um trabalho que decorreu lindamente, porque além de ser uma pessoa muito simpática, perceber às vezes as dificuldades que há em criar uma ilustração, porque há muito aquela ideia da ilustração digital, que é carregar um botão e ela aparece, que era ótimo, mas ainda não chegámos aí. Mas percebe-se pela estrutura do livro que há todo um trabalho para chegar aos perfis. O que ele fez, eu acho que é o ideal de qualquer autor, era para cada um destes enviava toda a informação que tinha. Fotográfica, descrição, dizia exatamente o que é que queria. Por exemplo, aqui há umas pinturas que foram feitas, penso que era até tinta anticorrosiva, qualquer coisa do género. As cargas externas, o torpedo, a bomba. Aqui há umas pinturas também quase não se notam, que era um número de série que foi pintado por cima. Até às vezes o pormenor, por exemplo, aqui houve uma alteração. Abaixo desse R, penso que estava um D ou qualquer coisa, e tive que pintar um bocadinho apagado. Por exemplo, o torpedo de cimento, que era um elemento que usavam para treino, porque simulava em termos mais ou menos aerodinâmicos e de peso a carga, e as vistas superiores também. Aqui os pormenores das antenas coladas com não seria bem uma fita cola, mas algo do género. Todos esses pormenores foram de improvisação, previamente solicitados, o que é ótimo. Para além dos perfis, é lógico, é óbvio que também para os nossos espectadores e os ouvintes no verão, mas é uma boa razão para ir ver. Exatamente. Que não só os perfis laterais, mas também os perfis de alçado, portanto, o superior e o inferior, que é importante, por exemplo, para termos a noção aqui de flaps, como é que se configura o treino de aterragem. Por exemplo, por acaso, não tem muito a ver. Eu, recentemente, consegui comprar uma coisa que andava há anos à procura, que era um modelo da Matchbox do Bristol Buffalo, mas que tem uma configuração muito estranha de treino de aterragem, e foi a internet, há bocado, ou no programa anterior, referiste que a internet é importante. Eu fui pela internet, consegui ver
porque as instruções não eram particularmente claras. Isto leva também àquela abordagem. Eu só queria... este é o modelo pós-guerra, esta é a pintura que já tem o Walker Fury, etc. Não é? Tenho aqui depois outro, a propósito até de que cor é que teria um avião. Há um registro fotográfico, cor de ameixa. Plum? Sim, essa é a designação, ou seja, há o tal registro fotográfico a preto e branco e o autor, a partir de algumas descrições, entendeu que seria esse a cor. Mas ele chegou a ter contacto com o avião? Sim. Ok. E neste livro tem também de um projeto de restauração de um dos... Eu penso que a maior parte, e isso aconteceu com muitos aviões da Segunda Guerra Mundial, foram quase todos destruídos no final. E penso que do Barracuda não será o único, mas há um projeto, e ele fala aqui nisso, e penso que ele também está envolvido nesse projeto de restauro de um exemplar. Não sei já qual é a variante, mas porque existem várias variantes. Por exemplo, as caudas diferentes, exatamente. Também. Depois há outros pormenores. Mas aqui, como disse há um bocadinho, o que ajudou bastante é que o autor tinha uma ideia muito clara no início do que é que queria. Aquilo que era, exatamente. E às vezes o que complica um bocadinho são instruções pouco claras no início. Ou contraditórias. Exatamente. O pouco claro, desde que depois se dê liberdade ao ilustrador para avançar com a sua versão, também não complica. O problema é quando a exigência vem a posteriori. Ou seja, a instrução é pouco clara, mas depois há sempre... E houve trabalhos, houve pelo menos um que eu acabei por não avançar, precisamente por esta forma de trabalhar do autor. Que era sempre, modifica um bocadinho para ver se está bem. Agora mais um bocadinho. Nunca estava bem. E nunca estava bem. E eu não consigo trabalhar assim. Eu prefiro que me diga, quero isto, quero aquilo, quero aquele outro. E eu tento fazer o melhor possível. Agora, algo que depois era sempre remetido, nesse caso particular, para referências que ou contradiziam o que ele estava a pedir, ou então não eram suficientemente claras. E eu não tenho poder de adivinhação, nem é uma coisa que eu queira fazer, e esse trabalho tive que, infelizmente, retirar-me, porque não conseguia ver um fim. E só estávamos assim na primeira imagem. Era um impasse permanente. Que era sempre mais um bocadinho de brilho, menos um bocadinho de sombra, agora mais um bocadinho disto. E neste caso o autor não ajudava, pelo contrário, não é? Sim. E agora, claro, isto foi falado com o autor, foi explicado ao editor, que é outra... Isto é uma trilogia aqui, uma tríade. É o editor, o autor e o tríade. Sem outra referência complicada, mas até porque a maior parte tem corrido bem. Eu trabalho sobretudo com duas editoras e a esse nível são as que permanecem, digamos assim. Certo. Nós temos aqui um percurso e eu acho que é o importante quando a pessoa entende, e o facto também de ser a tempo parcial, acho que dá essa liberdade. Pois. Que outros poderão não ter, que é quando não está a resultar, é desculpar-nos e tentar explicar à outra parte e sair. Porque não adianta estarmos a partir de um certo ponto. Isto não quer dizer de maneira nenhuma, e não é isso que se passa, que eu faço o trabalho, entrego e não modifico de maneira nenhuma. Pelo contrário. E lá está, o digital permite precisamente isso. Às vezes envio e é preciso alterar, e no próprio dia uma pessoa consegue alterar, mexendo nas tais camadas e pastazinhas que falei no outro dia. Agora, a partir de um certo modelo de trabalho, eu não me consigo adaptar. Por exemplo, neste caso que eu estava a falar, eu já conhecia trabalhos anteriores e o nível final de ilustração não tinha nada a ver com o que eu entendo. E até pegando em algo que estava aqui em suspenso, e aproveitando essa deixa, a questão o conceito de arte na ilustração. Aquilo porque nós crescemos um pouco ligados a que era considerado
Nós não, o programa não é de arte, isto são meramente considerações do senso comum, mas tende-se a considerar que a arte é a ilustração que passa pelo manual, pelo convencional, pela aguarela, pelo acrílico, por onde nós passamos também, e mesmo há quem não considere muito a arte a ilustração. Portanto, que faz ali uma fronteira e que a ilustração cumpre meramente um programa informativo ou transmissão de informação, mas também já não é bem assim. Mas há bocado também, na nossa conversa preparatória, levantou-se essa questão e se calhar desenvolvíamos aqui um pouco mais, a tua opinião. Tens-te deparado com esse tipo de apreciação, porque estás nas redes sociais, circulamos, eu também já me deparei, que a ilustração digital não é arte, é uma infogravura. O que é que tu achas? A minha posição é assim, para mim é arte o que eu faço, mas eu não pretendo que seja para os outros. É-me indiferente. É arte para mim porquê? Porque me dá prazer ao fazer e ao revisitar. E isso para mim é arte. E aqui o conceito é muito lato, que é qualquer expressão humana que carregue emoção, para mim é arte. E é nesse sentido que o trabalho que eu faço, para mim, é arte. E eu, para mim próprio, sou um artista e ilustrador. Agora, se os outros consideram arte, para mim é um debate que eu acho que acaba, e isso existe muito na internet e nos grupos onde uma pessoa participa. Eu acho que isto pode ser um bocadinho, não sei, posso estar a pensar isto de maneira errada, mas acho que tem por base outras questões. Há sempre a questão entre... Porque quem vem contestar, por exemplo, um trabalho como este, ou algo do género que representa a história militar, ou a aviação, seja o que for, quem vem contestar não são pessoas, por exemplo, ligadas a outras áreas e outras temáticas. Quem vem contestar são pessoas ligadas também à criação do mesmo tipo. A única diferença que faz é que eu uso um pincel e tintas, e por isso é arte. E quem usa um computador já não é arte. E isso para mim ainda faz menos sentido. Sim. Se a discussão inicial, se ela não é para mim, já não faria, esta muito menos. Porque o que me interessa é o trabalho final. No século XXI as ferramentas são completamente diferentes. Temos que pensar nisso. Elas evoluem. Tudo evolui. As pessoas não vão moer os seus pigmentos. Não estava a fazer desenhos de aviões com pedras de sílex ou a pintá-las com tinto qualquer, como o homem das cavernas. Mesmo na ilustração científica, isto já foi aquilo que eu acho que referi anteriormente. Na ilustração científica começou-se a usar também já o digital. Sim. Porque eu recordo-me dos dois ilustradores, por questões comerciais não refiro, que nos estavam a dar a formação num curso que eu referia em ao tempo. E claro que aprendemos as técnicas, aquilo também basicamente era colocar uma fotografia de um animal ou de um... Estamos a dizer um animal porque a ilustração científica é da parte da biologia ou da geologia. E começar a decalcar e depois fazer o decalque mãe e passar para o desenho e começar a trabalhar, por exemplo, no preto e branco com lápis, depois com outras técnicas. Mas eu lembro perfeitamente que um dos ilustradores estava já, por acaso estava a fazer uma ilustração na área da biologia com um MacBook. Sim. Tinha feito o desenho mãe à mão, tinha digitalizado, mas já estava a concretizar em pintura digital. Penso que seria também Photoshop. Ou seja, até estava a usar um sistema misto, que eu já o fiz. Ou seja, desenhar uma matriz manualmente e depois passar para um suporte digital. Aí até há uma certa legislação. É assim, como eu também havia referido já anteriormente, uma parte também é culpa dos próprios ilustradores digitais. Porque há pessoas que, seja por que razão for, queimam etapas e fazem manipulação de fotografias. Ora bem. E isso passa, e depois as pessoas que contestam
neste debate, o tradicional versus o digital, vão buscar isso. E isso não é... é o mesmo que eu fizer uma colagem. É físico na mesma e posso usar depois, pintar por cima, Claro. seja o que for. Não é uma criação 100% original. Desde que ela seja referida como tal, o problema é que, como em tudo, há pessoas que entendem, seja por que razão for, que esse é o caminho mais rápido para atingir um objetivo. E qualquer trabalho, por exemplo, os primeiros perfis que eu fiz, eu não os mostro a ninguém. Estão lá só para me lembrar de que eu tenho que constantemente evoluir. E curiosamente, um dos primeiros que eu fiz também era um Phantom. Mas está tão mau. E porquê? Porque eu não usava os métodos corretos. E isso é o que interessa, porque há sempre depois aquele debate do talento ou do trabalho. Eu realmente essa questão estava um pouco suspensa desde o primeiro programa. Como é que tu chegaste ao Photoshop? Porque penso que a certa altura quem nos vê deve estar a perguntar: tiveste formação específica? Ou és um... Isso Sou autodidata. Sim. Autodidata. Isso ficou um bocado claro no início. Eu penso. Mas para que se torne... Sim, mais Mais claro claro. ainda, sim. É assim, eu aprendi tudo. E eu tenho duas características que acho que são essenciais. Por um lado é o gosto, que vem de sempre gostei da aviação, militar, e sempre gostei de história, sobretudo militar. A minha época preferida, eu digo muito isto, era quando ia comprar os livros escolares para comprar o livro de história. Que eu lia um livro de história como quem está a ler um destes livros. Pronto, o livro a partir do 7º ano, quando se tinha história mundial, isso tudo que... Pronto. E então, além disso, eu tenho sempre uma vontade de melhorar. Eu não fico... e tinha contado também anteriormente, em off, a questão de um dos primeiros perfis que fiz, que é o Mi 15, em metal natural, que eu acho que é a prova definitiva do que é um ilustrador desta área e deste tipo de... que é, se virmos muitos que são feitos, se não tiver uma legenda a dizer que é metal natural, não se chega lá, porque fazem um cinza claro, alteram um bocadinho a cor e as sombras, mas o metal não é isso. E esse perfil demorou-me, tanto fazia como deixava de lado umas semanas, mas o meu primeiro ano a trabalhar a sério foi para criar esse perfil. E isto pode parecer um bocadinho estranho, mas eu sabia que tinha que começar pelo mais difícil. E isso ajudou-me bastante. E hoje em dia, eu ainda tenho sempre vontade, quer de melhorar o produto final, quer de otimizar o processo. Pois. É isso que eu faço sempre. E a questão de ser autodidata vem acho que tem que passar por essas forças, digamos assim, condutoras. Claro. Que é o gosto. Não há talentos. Acho que não há talentos. O talento é o gosto. É a predisposição para querer trabalhar. E, por exemplo, voltando à questão de se é arte ou não é, muitas vezes vem com uma carga negativa. Isso não é arte, significa que não é trabalho, não é esforço, não é dedicação. E é. E a pessoa que está mais próxima de mim, a minha mulher, sabe as horas que eu passo Exatamente. Pois. nisto. E, por exemplo, este trabalho aqui, que tem mais de 200, demorou-me vários meses a Sim, concluir. porque quem olha deve pensar que é extremamente fácil fazer isto no computador. Sim. É a primeira ideia. Isto deve ser muito fácil de fazer no computador. E não é. E essa Efetivamente não é. ideia, honestamente ou não, também às vezes perpassa para outros intervenientes. Pois. Ou seja, existem sempre propostas, e desculpem a expressão um bocadinho decentes, que nos são feitas, do género, faça-me isto ou aquilo, não lhe vou pagar. Ainda há quem faça muito esse tipo de propostas e não vai pagar porquê? Porque isso é muito fácil de fazer. Esteja à vontade. Estamos no mundo livre. Exatamente. É quer fácil, dizer, faça. exatamente. Ou seja, toda isto aqui há... e por isso é que eu entendo que, para mim, é arte, porque eu sei o esforço e o prazer e a frustração e depois outra vez o prazer, todos estes... É uma montanha russa de emoções, criar isto todas as vezes.
é arte porque depois dá-me o prazer final também de ver e rever. Claro. Eu posso ver uma coisa que tem anos e, apesar de olhar para ela e dizer assim, eu se calhar hoje faria um bocadinho diferente, Pois. melhorava aqui, fazia aqui, ou até fazia mais rapidamente, porque já tem um método Claro. de trabalho melhor, mas continuo a gostar. Exatamente. Cria-se uma ligação afetiva com o próprio trabalho. Sim. E a questão do trabalho inicial do autodidata vem exatamente daí. Pois. Que é se eu teria que começar pelo gosto prévio, mas pela vontade. Eu, por exemplo, porque é que eu fui para... Eu inicialmente comecei com os desenhos de figuras. A dada altura, como sempre tive grande vontade de sempre gostei muito de aviação, comecei, sobretudo, por querer replicar algo deste género. E um dos meus primeiros trabalhos foi um A7, neste tipo de ilustração, que era muito comum em edições como a aviões. Agora é que eu estou a entender a questão do japonês. É que eles têm indicações para tudo. Pois tem. Parece os fortune cookies. Aqui. E é tudo limitado, ou seja, a pintura tem que ser mascarada ali, isto tem que ser... E no A4, e nunca vai sair, vai ser anunciado em breve, e é os caracteres japoneses, e é as indicações em inglês. Pois. Mas foi a partir de imagens como esta. Havia uma que eu colecionava quando era adolescente, que era aviões de guerra, que era uma edição brasileira do original. Sim. E tinha este tipo de ilustrações. E quando comecei a fazer no Photoshop, o primeiro que eu fiz foi um A7 português, porque queria replicar isto. E tive que aprender todas as técnicas. E, por exemplo, este tipo usa-se um modelo 3D, que é construído. Eu uso o Blender, que é um programa gratuito, mas muito bom. Crio um modelo, coloco, faço um render, que é uma espécie de uma fotografia do modelo, importa-se para o Photoshop e depois começa o trabalho, como naqueles de criar as luzes, as sombras, o volume em si, as cores, tudo isso, os pormenores, Certo. as cabines também, que nos aviões modernos tem que ter lá os botõezinhos todos, porque senão não é realista. Claro. Pronto, é um bocadinho isso que me motiva e que me leva sempre e como é feito em part-time, também me dá alguma liberdade de poder escolher também, o que é ótimo. E assim, nós estamos a chegar um bocado à reta final, mas deixa-me colocar-te uma última questão. Projetos futuros. Tu estiveste estes anos a investir muito na aeronáutica e nos meios terrestres, na parte militar. Há pouquinho off. O off hoje entrou bastante. O off é o quarto interveniente, o quinto. Exatamente. Eu pareceu-me perceber que tu ias também tentar a figura outra vez. Voltar atrás, sim. Ou voltar atrás ou dar o salto para a frente em relação à figura, no digital. Complementar. Exatamente. Ou seja, na aviação eu ainda tenho muito para aprender, mas também eu preciso de desafios e a ilustração histórica. Este, por exemplo, o Angus MacRide e todos os outros grandes figuras. É a fotografia. É a fotografia mesmo. É a fotografia. Esta fotografia não. Peguei errado. O MacRide, por exemplo, temos aí. Esse é um dos melhores títulos. Sim. A nível de conteúdo e... Como diz o Sérgio, o verdadeiro Rei Arthur. Exatamente. Exato. The Real King Arthur. Sim. Sim, eu sempre adorei essa área. Ultimamente o trabalho tem vindo sempre na área e uma pessoa faz também o que nos aparece e nós queremos fazer, estamos interessados em fazer. Mas também quero complementar, não deixar a aviação, porque acho que vou gostar sempre da aviação e quero fazer, e muito deste género, fazer também em termos de ilustração completa, ou seja, cenas de combate, e já tenho alguns trabalhos privados começados nessa área. E quando tiver tempo vou terminá-los. Para este ano tenho projetos naquela área, mas quero começar também com a parte melhorar o desenho anatómico, a composição e a questão da luz, que é um bocadinho diferente Pois, vai ser um outro tipo de exigência de aprendizagem. Frustração, de alegria, tudo isso é o que motiva. É arte. É arte. Para mim. Sim. E terminamos com o é arte.
É arte. Ficamos decididos. Quem quiser contestar que nos conteste, é o espaço de livro. Exatamente. Não é? João Paulo, foi mesmo um prazer enorme ter-te cá. Também reencontramos ao fim de alguns anos e menos uns quilos. Reencontramos porque sabes, nós temos seguido no Facebook e eu sigo sempre atentamente a tua produção. Eu ainda me lembro de teres posto lá o Mini 15 discretamente. Eu estava presente no momento em que o Sérgio decidiu convidar o João Paulo. Ele disse, olhou e disse, ao próximo convidado. E estava na página do Facebook. Exatamente. É verdade. Está aqui o próximo convidado. Porque isto também, porque tem havido aqui uma sequência até lógica de entrevistas, não é vinculativo, mas há aqui uma sequência feliz dos programas, porque isto também é uma felicidade para os modelistas. Para mim dá-me um prazer imenso ver os perfis. Eu tenho imensos livros em casa de perfis, desde do convencional manual até a ilustração digital. Eu já fui modelista, eu não sei se sentes a tentação... Não, porque já está a ter trabalho que haver. Não, ajuda a parte do modelismo, para além disto, ajuda os modelistas. Será um trabalho futuro em 3D. Exatamente. Porque eu fiz, mas na adolescência, mas ajuda nada que... Contribui para o trabalho dos modelistas, não? Sem dúvida, de alguma forma, não é? Sem dúvida. Exato. Mas é um prazer imenso. Por exemplo, os 200 perfis que estão ali da Força Aérea Americana são um gozo ver aquelas pinturas dos anos 50, estapafúrdias, e depois a ver aparecer o mesmo modelo. Eu estou-me a lembrar... Estou quase a concluir, Joaquim, não te preocupes, nem estou a olhar. Mas estou-me a lembrar do F-100 Super Sabre ser muito bonito em alumínio. Sim. E depois aparecer no Vietnã com a camuflagem tática, não é? Portanto, essas modificações, ou aquela versão assim um pouco estranha, toda verde, da Força Aérea Dinamarquesa, que era assim um verde um pouco estranho, parecia uma salada voadora, era tudo verde, mas confesso, parecia assim um repolho com asas. O repolho com asas é muito bonito para acabar. Perdoar, porque eu cabo sempre com estas coisas. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Queremos continuar a ver, aguardamos com ansiedade os teus lançamentos e os teus novos desafios, portanto, vamos acompanhando, e não será certamente a última das nossas conversas. Ficamos assim com estas pequenas maravilhas. Hoje está dedicado ao Japão. Exatamente. Nós gostamos, nós, por acaso, aqui a hora de Ars é um bocado para o Japão. Houve a dificuldade em escolher alguns, porque eles são pródigos em fazer esquemas de cores. Sim. Concluo dizendo que quem não tem mesmo gosto para camuflar a bem são os romenos. Depois vão ver porquê. É que são mesmo horríveis. Pronto. Muito obrigado mais uma vez. E a estereofonia? Exato. Não, antes disso. As subscrições, os comentários, as partilhas. Critiquem. Deixem comentários. Sim, porque isso faz o Facebook tem um algoritmo que percebe que quando as pessoas fazem gosto e partilham que o trabalho é importante e começam a... temos um retorno. Exatamente. Começam com os nossos convidados, que vamos continuar neste sugerir formato. a pessoas que tenham o mesmo interesse, que basicamente é isso. E pronto. E agora? Estereofonia, sempre a considerá-los. E muito obrigado e até ao próximo programa. Hora de Ars. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.